Olá, meus amigos! Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre cálculo de escadas, vão único. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer agora durante a nossa vinheta. É rapidinho. Vamos iniciar fazendo o cálculo analítico. Eu montei uma planilha que vai estar disponível para vocês lá no meu site. Basta você entrar lá nas videoaulas de AutoCAD e na descrição desse vídeo vai estar o link para você baixar essa planilha. Essa planilha é uma planilha XLSM do Excel, portanto ela contém uma macro porque eu coloquei um botão e também ela envolve um recurso que é o Solver. É um recurso que existe no Excel para você colocar múltiplas condições e conseguir estabelecer valores para determinadas células. Então, nesse caso, eu só tenho uma célula aí que vai ter essa característica, que é a célula que está pintada de amarelo. Então, eu fiz aí uma legenda aí embaixo para vocês entenderem a planilha. Então, células configuráveis está em azul, respostas em amarelo ou verde, porque no caso a célula variável também é uma resposta. E o que é que eu vou explicar a vocês bem rapidinho aí? Vamos ter que obedecer essa fórmula de Blondel, onde 2E mais P, onde E é o espelho e P é o piso do degrau da escada. Com esses parâmetros aí que vocês estão vendo, eu consigo determinar a distância que eu vou ter, porque vai depender dessa altura que eu tenho, que essa altura é formada pelo pé direito mais a espessura da laje. Com isso aí eu obtenho o valor do degrau. No caso, eu vou determinar, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção a vocês aí, ó. A gente coloca o valor máximo, no caso eu estou colocando 18, que é o máximo que o espelho é permitido, porque senão fica desconfortável para você subir essa escada. E com esses 18, eu consigo determinar o número de degraus. E aí eu faço um arredondamento para determinar essa quantidade, e dependendo dessa quantidade, vai me dar o quê? Esse comprimento, essa distância, certo? Da escada, que eu posso determinar como sendo uma distância máxima ou uma distância mínima. Vai depender o quê? Desse parâmetro aí da fórmula de Blondel. Se eu quiser ir para o extremo 64, eu vou ter a distância máxima da escada. Então, se eu tenho distância folgada, eu posso me dar o luxo de deixar essa escada mais comprida, vamos dizer assim. E a outra mais curta, se eu não tenho essa distância. Então, eu vou ter que usar a distância mínima, que no caso seria 63. No caso aí, eu usei 64, estabelecendo, então, portanto, uma distância máxima. Então, eu fiz um videozinho, além do mais, esqueci de falar aqui, né? Tem um detalhe. Quando você tem, no caso, a escada, o último degrau, ele é o próprio objetivo, que seria o pavimento superior. Neste caso, o que é que vai acontecer? Por isso que eu tenho que ter aqui, ó, menos 1. Então, sempre eu vou ter o número de degraus menos 1, porque o último degrau ele corresponde exatamente ao piso que a gente quer ir, no caso, o piso superior. Agora eu vou mostrar para vocês a planilha em funcionamento, que eu fiz para vocês aí um pequeno vídeo, onde vocês vão ter a oportunidade de ver o funcionamento. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar o conteúdo das células, já que a planilha vai ser disponibilizada. Vamos entrar com o pé direito, 2,70 para esse caso, e a espessura da laje como sendo 0,15. Com isso, eu já determino o meu espelho. E o que é que vai acontecer com essa célula amarela? Através do recurso Solver, eu vou na guia Dados, Solver, e aí eu vou pegar a restrição que foi feita, e essa restrição aí, que é apenas que 2E mais P seja igual a 64. Observem que após o cálculo, a célula que está logo abaixo aí do 2E mais P vai estar exatamente com 64, que foi a condição que nós configuramos lá para o Solver. E com isso eu vou ter meu piso, 28,4, e a distância, 4,26 metros. Então vejam que é bem simples.
Desenho convencional. O que é que acontecia antigamente? Para você fazer uma escada, tinha essa dificuldade de você fazer essas divisões, porque elas dão números quebrados, assim, e menos de milímetro. Vocês sabem que para desenhar menos de que milímetro fica muito complicado. Como é que se fazia essa divisão? Era dessa forma aqui, ó. Você pegava duas linhas, no caso aí eu estou com a altura, mas eu teria que fazer também com a distância, que seriam os pisos. Aí eu vou dividir os espelhos. Vamos dizer que eu quisesse dividir isso aí em 26 partes entre essas duas linhas. Como é que eu faria? Eu pegaria essa régua, inclinaria, colocaria o 0 na linha de baixo e o 26 na linha de cima. Então veja como ficava simples. Aí eu faria isso e aí em cada centímetro eu marcaria o pontinho. E aí eu estava numa prancheta, onde tinha a régua T, uma régua paralela que a gente usava, e traçaria essas linhas horizontais, aí, sem problema, para fazer a escada. Então isso era o método, era e é, né, ainda o método se você quiser fazer isso manualmente. Mas hoje nós temos recursos avançados de desenho computacional, que o mais famoso desses programas é o AutoCAD. Então vamos olhar e ver, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, porque há uma infinidade de possibilidades nesse programa, mas eu vou ensinar da maneira que eu faço. Vamos utilizar dois recursos básicos. Esse retangular array, que ele faz uma matriz, é um sistema matricial que tem, que pode ser polar ou desse sistema mesmo retangular, que é o que a gente vai usar, que eu vou multiplicar num determinado espaço, justamente um pedacinho de linha. E com isso eu vou ter a referência suficiente para usar um segundo comando, que será o xline. O que é que esse xline faz? Ele cria linhas na vertical ou na horizontal, linhas infinitas, só para você se basear. Então eu vou criar uma malha e dentro dessa malha eu vou fazer o desenho da escada. Da seguinte forma, na linha vertical eu vou dividir, na divisão vertical, 17 linhas, tem que ser sempre mais um, porque inclui os extremos. Então por isso que em 2,85 só basta configurar lá o número de linhas que eu quero e o comprimento total, certo? A distância total, no caso aqui que é a altura. Vai dar um espaçamento 0,1781, que é exatamente o que a gente tem lá, que a gente calculou na planilha. Da mesma forma para a horizontal, a gente vai colocar 16 colunas e 4,26 metros. E o espaçamento vai dar 0,284. Esse espaçamento que está entre parênteses aí, isso é calculado automaticamente aí pela ferramenta. Então vocês só bastam colocar as linhas ou as colunas e a distância, certo? Que você quer. Eu fiz aqui um resumo e já mostrando a figura, mas eu tenho também um filme no final aí que eu vou mostrar passo a passo fazendo no AutoCAD. Vejam, para fazer essa divisão vertical, o que é que eu vou fazer? Eu só tenho, no caso aí, ó, que me preocupar com as linhas. Nas colunas eu vou colocar que só vai ter uma coluna, não é isso? Mas são várias linhas. Então eu vou ter 17 linhas e, como eu falei para vocês, eu só configuro aqui embaixo. Ó. Por que tem menos aí? Porque eu peguei a linha de referência, essa primeira linha que eu coloquei aí, que é de 1 metro. A partir daí, eu quero que ele faça linhas para baixo, por isso que está negativo. Da mesma forma, eu vou usar agora para fazer a divisão horizontal aqui. Então, vou inverter agora. Já que eu quero as colunas agora, que vão ser várias colunas e apenas uma linha. Nesse caso, vocês estão vendo aí, eu já fixo que vai ter uma linha só, rows. Depois colunas, aí 16 colunas. E o comprimento que a gente calculou na planilha, 4,26. Então eu vou ter todas as divisões. Fazendo o desenho bonitinho, aí, como vocês estão vendo. Fazendo os acabamentos, colocando as cotas. Para que fique mais fácil de vocês perceberem. No vídeo eu não cheguei até esse ponto. Por quê? Para não ficar maçante. Apenas eu fiz a parte que cabe para fazer realmente a escada. Para a gente não demorar tanto. Mas aí eu coloquei a figura completa. Então vocês podem dar um print, podem olhar à vontade. E agora vamos para o filme que eu falei para vocês. Vou fazer uma linha de 1 metro. Isso aí eu vou desenhar a laje. Um cortezinho aí da laje. 15 e agora aí mais 1 metro. Pronto, fiz esse pequeno dente
onde aí eu vou me orientar. Vou fazer um offset aí em relação a essa linha de baixo do 2,70, então do piso até o teto 2,70 e mais os 15 da laje. Vou pegar essa linha aí de cima como referência para aplicar o meu array. Vou no comando array, escolho essa linha de cima, porque é daí que eu vou começar a divisão. Vou fixar, no caso, as colunas, que eu quero só uma. E no caso das linhas, eu vou colocar o 17. E a distância que eu tenho aí, né? Essa altura, que é 2,85, né? 2,70 mais 0,15. Vejam, bem tranquilo. Lembrando que eu coloquei o negativo para que ele desenhasse para baixo, senão ele ia fazer para cima. E agora eu vou fazer as divisões dos pisos. Então, eu vou fixar agora, no caso, vai ser ao contrário, eu quero, no caso, a coluna, né? São 16 e fixei já as linhas, que vai ser uma linha só, não é isso? E colocar aqui o comprimento, 4,26. Então, vejam que ele fez aí todas as divisões. Agora que eu chego naquela etapa, vou utilizar o comando xline, ou xline, como queiram, para que a gente consiga fazer aquelas linhas verticais e horizontais infinitas. Então, só basta clicar em um ponto que você quer, ó, qualquer ponto dessas linhas, ou no endpoint, ou no midpoint, e você vai fazendo, ó, tantas linhas sejam necessárias. Vocês estão vendo que eu esqueci ali uma linha em cima, quando eu fiz o vídeo, mas a gente vai voltar depois no final e fazer esse pequeno conserto aí. Agora vamos colocar as verticais, colocamos as horizontais, agora as verticais. Vejam que é bastante simples de utilizar esse comando. Agora vamos fazer aquele conserto que eu falei para vocês, né, que eu esqueci. Estão vendo aí? Eu estou mostrando que eu esqueci. Aí eu vou lá de novo, pego o comando xline, configuro novamente para horizontal e aí faço o que estava faltando. Finalmente, vamos fazer o desenho da escada. Eu criei uma camada escada para ficar mais fácil aí de vocês verem. Coloquei a cor vermelho também. Então eu vou desde lá de cima, ó, e venho fazendo esse zigue-zague aí, ó. Sempre para a direita e descendo, para a direita e descendo. E vou fazendo essa sequência até concluir a minha escada. Vejam que agora ficou bastante simples, porque eu já tenho a malha toda pré-configurada, com as distâncias corretas, e não tem como errar, ó. Então a gente vai fazendo aí, e se tiver tudo certo, no final, ó, vai coincidir o último espelho. Então, vocês estão vendo aí, ó, que deu tudo certo. Então não tem erro, se você fez corretamente, você vai conseguir desenhar sem maiores problemas. Agora você pode dar um cortante aí, ó, uma seleção, e deletar essas linhas que não interessam. Então, você vai limpando aí o desenho até ficar da maneira que você queira, já que essas linhas foram só auxiliares. E como eu falei para vocês, eu não vou caprichar muito aí na finalização, porque o objetivo é tão somente mostrar as distâncias, né? Que realmente, quando a gente dividiu, aquelas distâncias finais que nós determinamos, tanto da altura como da distância, né? Essa distância horizontal, estão corretas. Vejam aí, ó. Cotei, só que eu vou mudar só da camada aí para ficar branco, porque está vermelho, fica ruim de enxergar. Pronto. Agora eu vou trocar. Beleza. Pronto, então ficou aí, ó, os 2,85. E finalmente a gente pode medir aí o comprimento, vai ter que dar quanto? 4,26. Então vejam, bastante simples. O resto aí vocês terminam, né, de fazer. Se quiser que fique como a que eu mostrei para vocês, bem desenhadinha. E agora eu vou mostrar só o comprimento, né, correspondente ao espelho. Vocês estão vendo aí, ó, exatamente o que foi calculado na planilha. 0,178 ou 17,8 centímetros. No caso aí está em metro. E o piso, 0,284 metros ou 28,4 centímetros. Vejam que bem tranquilo, acredito que vocês não terão dificuldade de executar esse procedimento.
E se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!